Bom dia, cara. Vamos cuidar, hoje é dia de guerra. Ai, levantando aqui. Partiu o alojamento agora. Aí, galera, devidamente arrumado pra prova do IME. Farda nossa, o colégio está entregando pra todo mundo, na turma. E bora pra cima, cara. Aí, meu amigo Pedro Lucas, o outro amigo aí, Lucas. Enfim, rapaziada, tô aqui com Cauleão. É fumo. Manda um aí, Marcão. Vou mostrar ali pra vocês onde é que o ônibus fica ali embaixo, ó. Olha, tá a galera descendo ali agora, pera aí. Aí, tá ali a galera ali já. Depois da prova vai ser só bololô, pai. Opa. Só o protocolo? Segue o protocolo? Segue o protocolo. Aí, galera, o ônibus aí vai buscar a gente. GTX, é o fraco. GTX 4.090 aqui. Ai. Pra cima. Pra cima, pra cima. Aí, galera, cheguei aqui. Já entregaram o cartão de inscrição. Já entregaram também o kit. Dessa vez o kit não tem aquele hambúrguerzinho, aquele sanduíche natural. Colocaram só um bis, natural mesmo também. Normal, garrafa d'água. E aqui, ó, CFG ativa, eu coloquei pra ativa, que é o meu objetivo principal. Aí ali atrás tem uma galera ali, ó. Por favor. Aí, galera, estamos aqui na porta de prova do IME. Manda o 201, manda o 201. Cara, que tanta gente é essa, velho? E aí, galera, acabou de terminar a prova aqui da UIME, ó. Tá aqui a galera do ônibus. Pois é, galera, já tá tendo correção da prova lá no grupo do Ari, no canal do Ari. Tô aqui com o Vinícius aí, ó. Ele não fez o IME, mas ele vai voltar pro alojamento, que amanhã tem aula e a rotina começa tudo de novo. Vou tentar editar o máximo que eu posso hoje. Mas já tô aqui, ó, matando a broca aqui. Hamburgão. Quem adivinhar o preço desse hambúrguer aqui nos comentários, eu faço um pix. Não, não vale tudo não, tu já sabe. Aí não vale. Ainda pegar uma coquinha também, olha. Pia, filho. Deixa o tafo pra depois, não sei nem... E aí, pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Prazer, se você não me conhece, eu me chamo Isaac Teisson. E neste canal aqui eu registro toda a minha trajetória nos estudos até a aprovação no concurso dos meus sonhos, que está sendo o IME, né, atualmente. E no vídeo de hoje, talvez seja o vídeo mais esperado do ano, um vídeo que eu conto para vocês os meus resultados na prova objetiva da primeira fase do IME, cara. Pra quem não me acompanha, ano passado eu estudava para SpaceX, aí passei alguns concursos, em outros fui reprovado. E o concurso principal que eu queria, que era SpaceX ano passado, tipo assim, eu já queria visando o IME, né, da SpaceX ir pro IME, eu conto a história várias vezes no meu canal. Eu fui reprovado na SpaceX, daí decidi fazer o teste de seleção para entrar pra turma do Aritsá, estudei muito, peguei ali o roteiro e tal, e consegui entrar no Aritsá. E, finalmente agora, depois de um bom tempo estudando com o pessoal do Aritsá, né, cara, tipo assim, eu já senti uma evolução muito grande, como já contei no outro vídeo que eu fiz pra IME, e esse vídeo aqui é justamente contando do dia do IME meus resultados, né. Tipo assim, eu demorei muito pra gravar esse vídeo, desde já peço perdão, porque depois do IME tem a primeira fase do ITA, né, e o ITA... O colégio considera o resultado no ITA mais importante que no IME, mesmo o meu foco sendo no IME. Então eu tenho que desenrolar uma boa nota do ITA. Mas, como eu tava contando pra vocês, eu, no dia da prova, né, não corrigi no dia. Quem corrigiu foram uns amigos meus, aí depois eu fiquei sabendo através deles, entendeu? Mas quando foi depois, no dia seguinte, eu fui corrigir na prova, vendo qual foi meus erros. E neste vídeo aqui eu vou trazer um comentário pra vocês de como foi a minha prova, né? Quais as questões que eu acertei. Achei que você tava dando aula. Não, dando aula não, mas já. Inclusive, aproveitando que ele chegou aqui e falou de aula, eu tô dando algumas aulas particulares, com matemática e física. Também tô dando mentoria, auxílio na galera que tá começando os estudos, eu ajudo a organizar seus estudos, faço planejamento semanal, tiro dúvida ali, tiro uma aula pra poder ensinar alguns assuntos específicos, entendeu? Então, se você quer consultar os preços pra poder saber, vai no meu WhatsApp aí, eu deixo na descrição sempre o WhatsApp, tudo, então nas minhas redes sociais. E pode chamar lá que a gente negocia, eu coloco um preço bem legal, dependendo da sua situação, entendeu? Mas enfim, vamos pro que realmente importa, cara, meus resultados do IME, né? Antes de contar o resultado, obviamente eu vou contar como é que foi a prova, né, cara? No geral, tipo assim, eu fiquei muito contente porque, como eu expliquei ano passado, pra quem viu os vídeos também, eu abri a prova e eu não entendia quase nada. Aí minha meta ano passado, como eu estudava pra SpaceX, era olhar as questões ali que... Principalmente matemática, eu sempre gostei muito de estudar matemática, e ver as que eu podia bater e chegar no resultado, né? Ano passado eu fiz isso, e dessa vez, nesse ano, cara, eu fiquei muito contente porque eu abri a prova, cara, e tipo, né, teve uma hora de prova a mais, e a minha estratégia de prova foi a seguinte:
Eu vou tirar ali pelo menos 20 minutos para poder ler a prova, sair sinalizando as questões que pode ser as questões do corte e as questões que são mais difíceis que eu não vou fazer. Porque sempre tem as fáceis, as médias, tem poucas fáceis, muitas médias e poucas difíceis, né? A prova assim. E a meta da prova do INE, na primeira fase, justamente é você fazer 20 de 40, pelo menos, né? Claro, batendo o corte em cada uma das questões, que é 40% de cada matéria. No caso, como são 15 de matemática, o corte é 6, 15 de física, o corte é 6, e química, que são 10, o corte é 4. Aí você tem que fazer mais algumas a mais para poder bater 20, né? Aí pronto, vou começar então pela minha melhor matéria. Depois que eu li a prova e tal, vi que era do corte, eu fui começando a fazer as do corte da minha melhor matéria, entendeu? Que no caso, eu já abri a primeira questão e eu já vi que era de funções, cara. Eu gosto muito de funções. Tipo assim, eu quase fechei o FME1 quando eu estudava em casa sozinho. E depois que eu vim pra cá, eu sempre fui acompanhar as aulas do grande Marcelo Oliveira, na concorrência conhecido como Marcelo Mendes, um baita professor, cara, sou muito fã dele. Aí eu fiquei muito feliz, cara, que o de funções era uma ideia que eu já sabia. No final você caía na soma de PG, infinita no caso, né? Aí você conseguia matar a questão, pronto. Primeira questão, eu comecei jogando. Só que aí em seguida, mano, veio uma questão de relação binária que eu não fazia a mínima ideia do que era, pulei. Números complexos, comecei a tentar desenvolver, não saiu a primeira de complexo, né? Eu não cheguei no gabarito e acabei errando ela também. Já a quarta questão, essa aqui eu também travei, errei também, tô confundindo com a quinta. Pronto, foi a quinta, que foi de polinômios, que também envolvia números complexos, entendeu? Foi 3 questões aqui que envolviam números complexos. As 2 primeiras eu errei e a quinta eu acertei, entendeu? Aí a sexta questão, foi uma questão muito estranha, que a galera tava até bagunçando dizendo que caiu na ESA. Qual desses produtos não pode ser escrito com uma diferença de 2 quadrados? Aí eu tá com muita cara que é 2025 e 2026. Aí eu tentei achar um padrão e achei esse padrão, que por coincidência era o padrão que a questão queria. Aí acertei a questão. Foi uma questão tranquila, entendeu? Mas na minha cabeça, macho, eu fiquei muito bugado no início. Mas enfim, aí veio a oitava questão, que a oitava questão era de sequências, né? Envolvendo, normalmente, sequência fala de PA, PG, um assunto que eu sou tranquilo. Aí a questão fiz, foi das primeiras que eu fiz, entendeu? Agora, essa questão aqui, ó, pronto. Eu fiz a 1, a 6, a 8, e em seguida parti pra 10ª, né? Como eu tava contando pra vocês, foi as dos cortes que eu fui fazendo. A 10ª questão, cara, era essa de matriz. Eu tô colocando na tela as questões aí, né? E, cara, essa questão aqui, era a questão pra não zerar. Tipo assim, digamos que é a questão mais fácil da prova. O cara aplica ali Sarri, Sarru, sei lá qual é o nome da regra. Cálculo determinante, então faz que nem eu fiz por Chió. E pronto, mano. Cálculo determinante, ele pedia a soma de todos os valores possíveis, cara. Ele queria a soma. Quando você fizesse o cálculo determinante de cada um, sabendo que tá em progressão geométrica, caiu na equação de segundo grau. Pra achar a soma, é só pegar o menos b sobre a. É relação de Girard, entendeu? E, cara, essa aqui eu fiquei muito triste nessa questão que eu errei, mano. Porque eu, na pressa fazendo, como eu tava querendo matar ali o máximo de questão possível, nessa questão eu pensei que ele perguntava quantas soluções teriam. Aí quando eu vi que caiu na equação de segundo grau, aí eu, vou só analisar o delta aqui, porque se o delta der maior ou igual a zero, então quer dizer que tem 2 soluções reais. Ele fala que os coeficientes são reais, então a solução tem que ser real também e tal. Aí, bum, o delta deu maior ou igual a zero. Pronto, 2 soluções. Pra quê, mano? Não era isso, não. A resposta era menos 1, se eu não me engano. Aí essa questão foi que eu errei. E essa questão, cara, me custou tão caro, mano, que vocês vão ver no final do vídeo, né? Mas beleza. Aí em seguida teve esse sistema linear. Eu lembro que eu rodei, mas na trigonometria eu não soube desenrolar. Inclusive até um negócio que eu tô estudando bastante agora é trigonometria pro ITA. Porque sempre cai trigonometria na primeira fase, eu não tô tão bom assim. Aí em seguida caiu essa 12 questão. Essa questão 12ª, mano. Mancho, é aquela questão que o cara sai manipulando e o cara consegue simplificar e tal. Só que, mancho, chegou na análise no final do denominador que eu tive que fazer, mano, que eu não soube fazer. Já que é de funções, normalmente assim, é um assunto que eu sou legal, tanto que fui simplificando ali de boa. A questão não é do outro mundo não, entendeu? Aí ele pedia o maior número real dessa expressão. Aí eu pensei o quê? Não, mano, vou tacar os casos limite aqui, quando for 1, quando for E. Aí pronto, quando for E, deu 8 sobre 3. E não é a resposta 8 sobre 3, se não me engano é 5 meios, cara. Aí eu errei essa questão aqui também, só que essa questão aqui foi uma das mais estranhas, assim, a galera mais falou. Pronto, foi a 13, a 14 e a 15. Foi as 3 geometrias que eu não tinha feito, porque faltou tempo, né? Tipo, eu demorei muito tempo, eu fui fazendo a do corte, tentando fazer o mais rápido possível, mas mesmo assim, eu demoro muito tempo fazendo, eu tento seguir uma linha de raciocínio e tal, pra garantir que eu não vou errar a conta. E mesmo assim, eu deixo passar uns erros no começo da 10ª questão, entendeu? É uma deficiência minha. Aí a 13, a 14 e a 15 eu deixei pra chutar tudo no item só. Só que, infelizmente, não sei o que foi dentro da minha cabeça, que eu fui chutar tudo no item E. No final da prova, já sem tempo pra escolher o gabarito, eu só contei rapidão que menos tinha. Aí eu, poxa, mano, não tem pouco item E. Vou chutar tudo item E, essas 3 seguidas. Pra quê, mano? Não tinha nenhum item E. E tipo assim, a galera até falou do apartamento aqui, pô, Isaac, pra tu chutar item E tem que ser muito macho, porque a chance de ter item E é pouca. E eu já tinha achado algumas questões que era o gabarito item E, entendeu? Como a sexta, por exemplo. Aí, enfim. Basicamente, cara, errei essas 3 questões aqui porque eu já item E. Se eu tivesse chutado item C
item D ou item A, que é até difícil também de ter alguma alternativa, eu teria pegado pelo menos uma questão que teria me ajudado na condição, né? Porque em matemática eu acertei apenas 5 questões das 15, cara. E como eu falei pra vocês, a gente tem que fazer pelo menos 40% em cada uma, entendeu? E o 40% no caso seria 6 questões, que é o corte, né? Que ele diz em matemática. E pronto, mano. Aí, infelizmente, deu esse erro aí, essa mancada. Primeiro pela questão de matriz, porque se eu tivesse feito direitinho ela, tivesse pensado um pouquinho, não tivesse... Ah, outra coisa, eu não contei pra vocês, mas nessas questões que era do corte, eu ia fazendo e em seguida já marcava no gabarito, pra poder não perder tempo no final, entendeu? Aí essa questão do matriz, como era uma questão que eu tinha muita certeza do que eu tava fazendo, porque... Aí eu só marquei no gabarito também, junto com as outras, e infelizmente errei também. E é isso, né, mano? Se eu tivesse feito essa questão, estaria dentro, concorrendo, assim, estaria concorrendo, né? Porque tem que fazer 20 e vou contar mais pra vocês. Mas basicamente, cara, por conta da matemática, que é a minha melhor matéria, eu fui reprovado, cara. Faltou uma questão pra poder bater o corte. Uma questão. Mas basicamente é isso, cara. Em seguida, a gente teve física. E física, mas por incrível que pareça, foi uma prova que eu achei tranquila, mano. Assim, tranquila não, deu pra brigar e buscar várias questões, mano. Coisa que eu não conseguia fazer nas provas antigas do IME, por exemplo, né? Eu fazia mais isso em matemática. Eu fiz 2020, não, mentira, eu fiz 2010, 2020, 21 e 24, entendeu? Eu pulei 22 e 23. Não deu tempo de fazer. Só que aí, a matemática era a matéria que eu mais desenrolava ali. Entendeu? Teve prova de 2020, por exemplo, que eu fiz, que deu sorte de eu coincidir com vários assuntos que eu tava bem, que eu fiz 11 de 15, entendeu? Fiz 8 ali na moral, mais 3 no chute. Aí peguei 11 de 15. Aí, tipo assim, eu não sabia que matemática iria ser cortada assim, mas enfim. Voltando pra física. Física foi as matérias que eu fui cortado dessa prova antiga, mano. Eu fui cortado em física, não foi nem em química, foi em física. Aí, nessa prova agora, vocês vão ver pelo meu resultado que foi mais tranquilo, né? Tipo assim, teve a 16ª, matei a questão tranquila. Aí teve a 17ª também, mas tranquilaça. Uma dessa aqui poderia cair tranquilamente no simulado SAIS do Enem aqui da turma. Aqui, ó. Simulado do Ari, do Enem. Podia tranquilamente uma questão dessa cair, ó. Que envolve grafo e tudo. Aí a conta também não era muita conta que tinha que fazer. Aí em seguida teve de eletrostática, tranquila também, entendeu? Nem se compara com as questões que o Renato Brito colocava no simulado. Altamente desfocada, assim. Desfocada que eu digo mais difícil, né? E algumas desfocadas também, mas enfim, não convém. Aí teve a 21ª questão, que foi uma questão que caiu no ITA de 87, se eu não me engano, mano. Aquela questão da probabilidade do cubo caiu na FUVEST de 95, ou foi 93. E essa aqui, do tubo capilar e tal, de comprimento e tal, etc., caiu no ITA, mano, em 86, é muito antigo, mano. Aí, enfim. Aí teve essa próxima aqui de hidrostática, cara, que quando eu vi, mano, meu irmão, muita conta, mano. Quando eu vi aqui ele dando esses dados, π vezes 0,6 vezes elevado a 2 vezes 0,2, aproximadamente 45 e tal. Quando eu vi essas contas tudinho, macho, não vou fazer agora não, mano. E tipo assim, hidrostática é um assunto que eu tô bem, porque praticamente eu fiz o tópicos todinho, faltando 4 semanas, acho que foi faltando um mês pro IME. Eu tirei pra fazer o tópicos todinho, porque tava na parte de hidrostática da aula aqui. Só que o texto do nosso professor Derek é muito avançado, eu não tava conseguindo acompanhar. Aí sempre eu faço isso, né? Tento acompanhar o material do colégio, quando eu não consigo acompanhar o material do colégio, eu volto pro livro de base. Aí voltei pro livro de base e fiz todinho, capa a capa. E tentei fazer um recorde que era um dia. Não consegui um dia, ficou em um dia e meio, mas eu fiz. Todos os níveis, entendeu, mano? Inclusive, eu joguei hoje no lixo, mano. A ruma de papel que ficou lá. Papel A4 que eu faço. Aí, enfim. E efeito duplo, você tinha que fazer, se não me engano, era 3 ou era 4 duplas. Acho que era 4, não, era 3. Um assim da parede e tal, enfim. Aí, no simulado anterior, o penúltimo simulado da primeira fase do IME, caiu uma questão de efeito Doppler, e eu não tinha parado para aprender efeito Doppler ainda. Macho, eu tenho que aprender isso aqui, fui corrigir o simulado. Aí aprendi, peguei umas questões da AFA, peguei umas questões da F1, bem antigona, que não tá cobrando muito recente. Aí peguei algumas do ITA e do IME também antigona, de efeito Doppler. E pronto, quando eu chegou aqui na prova, eu dei graças a Deus que tinha feito Doppler, que eu tava com conteúdo fresco na mente, e consegui matar a questão. E morreu física, mano. No total, fiz 7 questões das 15. Foi minha melhor matéria, adiantando logo, entendeu? Bati o corte e fiz mais uma. Aí, pronto, matemática eu fiquei com 5, física eu fiquei com 7. Aí veio química, cara. Química, essa 31 aqui, ó, que foi a primeira questão da prova, ele fala em 4 graus Celsius, mano, mas eu sempre na minha cabeça de querer calcular PV igual a NRT, mano. Muita gente fez isso, eu também fiz isso, mas depois que não bateu o gabarito, aí eu, não, mano, é isso aqui não, mano, como é que PV e NRT, mano, em 4 graus Celsius? Aí eu fui fazendo as outras contas e aí pronto, opa. Aí pronto, teve outra aqui de transição de fase, que ele perguntava aqui, acertei também mais tranquilo, variação de energia e tal. Aí teve a 33, mano, que era uma decoreba de célula unitária, geometria molecular e tal. Cara, na apostila do nosso professor Gabriel Angarten tinha essas decorebas, principalmente do NaCl,
A do NaCl eu lembrava ainda. Agora a do Césio, macho, eu não lembrava. Eu não consegui ter um raciocínio na hora pra poder diferenciar e achar uma lógica, entendeu? Eu sabia que o Césio era muito grande e logo ele ficar mais afastado. Só que eu fiquei em dúvida entre o 1 e o 2. Eu sabia que o NaCl era o 4, mas o Césio eu não sabia se era o 1 ou era o 2. Aí acabou que eu chutei que era o item, que era o 2, só que era o 1. Aí perdi a questão, 33. Decoreba não, né? No final teve a galera que achou uma lógica. Aí teve a 34 aqui, de velocidade de reação, cinética química e tal. Essa que eu acertei também. Eu tive um trabalho muito grande, perdi muito tempo para poder analisar esse gráfico. Eu tava em log, mano. Log da concentração e log da reação e tal. Pronto, agora vem a questão. 36, titulação de aminoácidos, cara. Quando eu vi assim, o aminoácido glicina, é o BUM! Bioquímica. Só que quando eu terminei de ler a questão, puxa vida, titulação de aminoácido, mano. Praticamente, mano, eu estudei toda a bioquímica, seguindo o cronograma do cursinho também e tal, e fazendo alguns livros de base. No meu obituário, mano, tem muita página de bioquímica, porque eu sabia, a galera também recomendou aqui, os professores falaram do cursinho, que todo ano caiu pelo menos uma questão de bioquímica na primeira fase do IME. Aí eu vendo isso, não, mano, eu não posso perder essa questão de bioquímica, porque aparentemente era um assunto curto, tipo assim, só tinha um TC, enquanto, sei lá, a cinética química tinha várias páginas de apostila. Eu, não, mano, vou pegar a bioquímica aqui do zero e vou aprender antes da prova. Aí eu demorei 3 semanas, né? Tirei assim, uns 4 dias, um de cada semana assim, mais um dia extra pra fazer exercício. E peguei tudo de bioquímica que pode cair no IME, segundo o cursinho. Menos titulação de aminoácido, que era a parte mais complicada, eu acho. Perguntei a alguns veteranos aqui e a galera, não, isso não cai não. Aí, inclusive, muitos veteranos também não estudaram, porque não cai. E o professor dando a matéria. Aí quando eu abro a prova que eu vejo lá que é a titulação de aminoácido, eu... droga, né? Só que, claro, muitas pessoas decoraram, né, que o ponto isoelétrico era PK1 mais PK2 sobre 2. Aí mataram a questão. Só que cadê? Eu lembrava que eu pulei essa parte total, aí acabei perdendo essa questão. A 38, eu errei também, mas a 38 aqui tá, tem galera querendo anular porque tá dando gabarito diferente. O IME e o Aritsá deram um gabarito, e o FB e o poliedro deram outro gabarito, entendeu? Tentando entre A e B. Eu, de qualquer forma, eu errei na contagem de molécula. Tipo assim, questão nível SpaceX, essa parte 1 aqui, a fórmula molecular da Buda desunida aí tem a fórmula molecular. E eu errei essa questão por não saber contar carbono, mano. Que merda, macho, acabou de saber contar carbono, mano. Mas enfim, deslizes acontecem, né? Acabei perdendo. Aí tem a 39 eu cheguei a acertar. E a 40 também. A 40 foi a de lipídio, de bioquímica, a segunda que caiu. Aí essa aqui eu tava mais tranquilo, né? Não tava tão tranquilo porque eu não tava tão fera na parte de lipídio. Só que eu fui conseguindo eliminar, achar as alternativas e conseguir acertar a questão, entendeu? Enfim, resumindo, em química, eu fiz 5 questões das 10. Entendeu? 50% da prova. Totalizando meu resultado na primeira fase, 5, 7, 5, que dá 17 questões. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha que fazer pelo menos 20 para conseguir para a segunda fase? E além das 20, você tinha que fazer o corte em cada uma, pois é. No meu caso, eu fui reprovado porque faltou 1 em matemática. Se eu tivesse feito mais 1 em matemática, eu teria ficado com 18. E além disso, eu ainda estaria reprovado pelo seguinte fato, que faltariam mais 2 questões para poder fechar as 20 e ir para a segunda fase, cara. É assim, deixa o cara triste um negócio desse? Deixa, mas... era o que a coordenação tava falando, eu fui conversar com a coordenação e tal, eles perguntaram o resultado, e aí, sabe como é que foi, etc. Aí eu, foi assim, assado. Aí eles falaram, mano, tem que ver que tu evoluiu e tal, entendeu? Tu teve uma evolução, etc. Eu quero não aprender muita coisa. E eu senti isso na prática, entendeu? Eu tava muito ansioso, muito nervoso antes da prova e tudo. Claro, né, eu fui atrás de desopilar um dia antes, etc. Tem todo o vídeo contando aí como foi o pré-prova, mas basicamente, macho, na hora da prova, quando eu vi que conseguia brigar, que eu conseguia ali estar lutando, eu fui pra cima, mano. Fui até o minuto final, quase que eu não consegui passar o gabarito aqui. E basicamente foi isso, cara. Totalizando, macho, 17 questões de 40. Exatamente. Ano passado eu fiz 11, aí esse ano eu fiz 17. Esse é o detalhe, no passado eu não estudava pro IME. Muitas foram no chute desse ano. Algumas foram no chute, né, obviamente. Algumas questões que eu sabia eu acabei errando, como eu fui falando pra vocês no decorrer do vídeo, mas totalizamos com 17 de 40, cara. E, macho, agradecer a Deus, né? Porque ele tem dado saúde, tem dado oportunidades, entendeu? Tem cuidado de mim e tem proporcionado momentos incríveis como esse de estar, tipo assim, alojamento aqui. Tipo, eu tô gravando esse vídeo no alojamento. Nunca pensei que eu conseguisse, que eu pudesse pelo menos conseguir alojamento. O Isaac do ano passado, ele na faculdade, quando eu via a galera da turma Ita, eu ficava encantado, eu lembro. Eu olhava pra galera da turma Ita, eu queria poder conseguir estudar em alto nível com essa galera e tal, pra poder ir pro IME, que é meu sonho, entendeu? Eu estudava pra SpaceX pra poder ler SpaceX e ir pro IME. E vendo isso tudo hoje tá acontecendo comigo, é uma realização muito grande, mano. Então, mesmo que eu não tenha conseguido para a primeira fase, para a segunda fase do IME, que era o meu principal objetivo desse ano, cara, eu tô feliz porque eu tive evolução. E eu sei que tá tudo nas mãos de Deus, né? Ele que tem um futuro pra mim, entendeu? Assim,
Eu vou estudando, vou buscando melhorar e tal, mas eu confio plenamente nele. E é isso, cara. Foi uma boa experiência. Que vem o ITA agora, só que pro ITA eu tô bem mais tranquilo, porque não é meu foco principal. Claro que tem toda aquela pressão do colégio, porque o resultado do ITA importa mais do que do IME, etc. Mas tô tranquilo, entendeu? Não tô ansioso como tava antes, etc. Final de semana agora eu vou pra casa também. Vai ter vídeo do ITA, entendeu? Aproveitei nesse momento que passou agora para poder dar algumas aulas particulares que a galera tem pedido, que eu não podia dar antigamente, entendeu? Então agora eu tô dando também. Quem quiser ir atrás, só falar no WhatsApp, eu já falei. Basicamente é isso, mano. Só agradecer a Deus. Também a vocês que estão me acompanhando, né, cara? Esse tempo todinho aí. Passei um bom tempo sem postar vídeo, mas foi pra um bem maior, entendeu? Mas vou voltar agora à rotina aí de postar vídeo e tal. E eu espero que vocês estejam me acompanhando aí também. Lembrando que tem uma comunidade de estudos no WhatsApp, caso você queira participar dessa comunidade de estudos, para poder tirar dúvida gratuitamente, fazer um network com a galera que estuda para concurso militar, estuda para Enem, estuda para medicina e tal. Tem muita galera lá, a gente tem mais de 800 pessoas na comunidade, inclusive muito obrigado, galera, por estar interagindo bastante na comunidade também. Tem meu TikTok e meu Instagram, que eu posto alguns vídeos ali de comédia, engraçado, mostrando um pouquinho do dia a dia da turma Ita também. Então, fique à vontade de me acompanhar nessa rede social. Galera, muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, até a próxima.